Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma exclusividade aqui para vocês no canal. Toyota GR Corolla 2024 hatch, um carro 100% esportivo da Toyota Gazoo Racing, desenvolvido das pistas de rally para você que é entusiasta, gosta de fazer um track day, um carro com 1.6 turbo, com 304 cavalos, também tração integral, rodas forjadas BBS, Toyota Safety Sense e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do GR Corolla, partindo aqui da frente do modelo, dos faróis que saem aqui da lateral vindo até a frente. Nós temos aqui todo o detalhe em black piano, todo o sistema de iluminação é em LED, luz de condução diurna, que esse filete que vem o desenho aqui vindo até a parte de baixo, que também é um indicador de seta, e canhão de foco projetor de longo alcance. Esse design do modelo é o mesmo americano, porém o carro é fabricado no Japão e trazido para o Brasil. O detalhe aqui no para-choque com esses vincos bem pronunciados, a abertura de ar com esse detalhe em black piano que realmente é funcional para resfriar o sistema de freio. Também a grade inferior ela é muito maior, mais avantajada, com todo esse detalhe em black piano, as aberturas de ar aqui em colmeia e também na horizontal. Farol de neblina em LED, e aqui nós temos o detalhe em black piano também aqui à frente com as aberturas de ar, onde fica exposto aqui o logo translúcido da Toyota com sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e também ACC. Uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. As aberturas de ar que temos aqui, um detalhe em black piano, realmente também é funcional. Tudo no carro é desenvolvido de forma esportiva. E os vincos que vêm até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 1.6 turbo intercooler a gasolina com 304 cavalos e torque de 37,7 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Injeção direta D4S da Toyota, e um detalhe, 3 cilindros, até porque ele tem essa parte aqui justamente para relembrar. Essa motorização inicialmente foi desenvolvido para o GR Yaris, que tem uma potência menor. Então, para o GR Corolla ele foi desenvolvido aqui com pistões, com atualizações e detalhe. Esse carro maximiza o maior detalhe do automobilismo, e aqui nós temos os resfriamentos dos pistões através de multijatos. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão Core. E um detalhe também, parte com transmissão manual, com um detalhe de 6 marchas e a parte de engates curtos ali para realmente facilitar para você que utiliza o carro com mais esportividade. Manta acústica aqui, meus amigos, não temos. Com uma entrada aqui de ar realmente é funcional, então toda a parte para resfriamento do cofre do motor é feita por ali, então não tem a manta acústica. Mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor, e que o bom é escutar o ronco mesmo. Deixa aí nos detalhes o que você achou nos comentários aí desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são forjadas da marca BBS, pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes. Ela acompanha tanto nessa versão de entrada quanto a versão topo de linha. Aqui nós temos as partes com as pinças de freio com um detalhe com a inscrição vermelha e também a logo GR, são de 14,7 polegadas e os discos da PIS. Realmente tem um poder de frenagem até melhor do que o Toyota Supra, para vocês terem ideia. Aqui o perfil dos pneus é 235/40, roda de 18 polegadas e o pneu Yokohama. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do GR Corolla, que mede 4,40 metros. Vão livre de solo é de 12 centímetros. E aí nós temos o assoalho 100% plano, é um carro preparado realmente para as pistas. A inscrição GR4 aqui do lado da saia lateral, pois esse carro tem tração integral, então você consegue colocar 30/70, 50/50
ou 70-30 para usar a esportividade do jeito que você prefere nas pistas ou no seu track day. A parte aqui com detalhe da primeira porta até a segunda porta, um vinco que sai da lateral terminando lá na segunda porta, e aqui nós temos as saídas de ar com esse detalhe em black piano, a parte aqui do detalhe aqui da entrada de ar, realmente ela é funcional. A inscrição GR, na coluna A nós temos esse detalhe em preto fosco, assim como esse detalhe aqui embaixo do retrovisor com o indicador de seta, e aqui nós não temos rebatimento automático, e o detalhe aqui é em black piano. A coluna B com o detalhe aqui em preto fosco, as maçanetas são na cor do veículo, que é um branco perolizado, e aqui nós temos as bitolas maiores, né? Nós temos 60 milímetros lá na frente e 90 milímetros aqui atrás, então o carro ficou mais amplo, mais largo, para trazer mais estabilidade. Então vocês veem aqui essa caixaria de roda mais aberta aqui, realmente para trazer esse detalhe com mais parte de esportividade no veículo, que eu vou mostrar os detalhes da parte traseira. Os detalhes na parte traseira do modelo começam pelas lanternas, que saem aqui da lateral, são bem agressivas vindo até a tampa traseira. Notem que nós temos praticamente o mesmo desenho lá dos faróis para harmonizar. A inscrição em LED e também toda essa moldura em black piano. E vocês notem os vincos na parte do para-choque e também aqui no detalhe da tampa traseira, que são realmente bem agressivos e realmente mostra todo um design mais atual e esportivo do modelo. Essa peça em black piano, onde nós temos o refletor noturno para ajudar na visibilidade, e toda essa parte aqui, saídas de ar aqui, realmente, como eu falei para vocês, é um carro esportivo e tudo é funcional. 3 ponteiras de escapamento, talvez seja para lembrar que o carro é 3 cilindros aí, e vai ficar aí praticamente esse detalhe bem interessante com esses vincos bem aparentes que realmente ficam destacados. Aqui nós temos a logo GR Corolla, o logo aqui em preto com detalhe aqui também. Nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e aerofólio, que é integrado com esse detalhe em black piano, justamente para dar um design diferenciado, e também a parte ali com a antena Shark Fin no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, aperta esse botão para estar fazendo a abertura. Nós temos aqui um porta-malas bem pequeno, em torno de 260 litros. Aqui nós temos os nichos na parte da lateral aqui do veículo. E como é um carro esportivo, as rodas elas ficam presas aqui, ó. Pode ver que tem os ganchos para você utilizar. Então é uma quinta roda, não tem essa de step temporário não. Para você que usa o carro de maneira esportiva no track day, você pode estar trocando pela roda e continuar seu trajeto. Uma capa automotiva também para você cobrir os carros aí na semana, caso você não está fazendo a utilização. E como eu falei para vocês, a bateria fica localizada aqui atrás com o kit de ferramentas, que você pode ter esse utensílio para poder estar utilizando aqui, caso você deseje. E aqui a tampa traseira e também todo esse detalhe aqui na tampa com preto fosco, com as alças que você pode estar puxando para fazer aqui a parte do fechamento da tampa traseira. Não temos câmera de ré e não temos sensor de estacionamento. Por que será? Porque foguete, meu amigo, não tem marcha ré, e esse carro realmente foi desenvolvido para pista, então realmente não contém esse item. Mas ele tem 7 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,64 metros, são 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan e o mesmo entre-eixo de Corolla Cross, para vocês terem efeito de comparação. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e vou me sentar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço. Praticamente aqui ainda me sobram 2 dedos. O teto é preto, iluminação em LED, alças no teto, revestimento do banco é em couro, mas é misto. Essa parte aqui em couro com a linha aparente e aqui um ultra suede em alcântara com detalhe preto e os pingos aqui dos furos em vermelho. Portas e vistas tanto do lado do motorista e passageiro. Nós temos tomada 12 volts, tomada USB do tipo C e esse detalhe que você pode estar utilizando caso você deseje. Vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros aqui do modelo. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Também descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com 2
ou 4 pessoas no veículo, se for o caso. E também nós temos aqui Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e puxando esse botão, o banco é bipartido 60/40. Vocês notem que colocando aqui a quinta roda, fica realmente um espaço bem limitado do porta-malas. Você descendo do banco, você consegue utilizar um certo espaço caso você deseje. Não é um veículo indicado para se viajar, mas sim para curtir as pistas. Revestimento das portas aqui é em couro com essa linha aparente, bem a parte aqui ao toque, macia, e aqui já é com plástico rígido cinza, os puxadores cinza metálico, aqui o detalhe em black piano com acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só. Nós temos uma segunda opção de porta-copos com um alto-falante aqui na porta do GR Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição GR, virando aqui do outro lado nós temos apenas o alarme perimétrico e nós temos uma versão diferenciada aqui. Essa é a versão de entrada. A versão Circuit é a topo de linha, então elas vão se diferenciar. A topo de linha tem um teto em carbono que vai reduzir 2,5 kg. A topo de linha também vai ter sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado e o head display também, que é o velocímetro ali na parte do para-brisas, e recarregamento por indução. É isso que vai diferenciar entre as duas versões. Colocando a chave no bolso ou na bolsa, colocando a mão entre aqui a maçaneta, você consegue fazer o acesso através do Corolla, através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Somente nós temos essa alavanca para ajuste de altura no banco do motorista. Aqui nós temos essa outra alavanca para fazer a inclinação das costas, para deixar de acordo com o seu conforto. E o detalhe, nós temos os passantes aqui do cinto, caso você necessite usar aí numa track day ou de uma forma mais esportiva o carro. A inscrição GR, nós temos os pedais aqui em aço escovado, lembrando que ele é manual, por isso que ele tem esse detalhe, e também aqui o detalhe da abertura do tanque traseiro, que são de 50 litros, para poder estar fazendo o reabastecimento. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla GR ou GR Corolla 2024. Uma tela de 12 polegadas completamente digital, e escutem o ronco do carro. Realmente é um esportivo preparado de verdade. Aqui nós temos uma tela de 7 polegadas que tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não vai precisar fazer a parte com a conexão ali para poder estar fazendo a utilização via USB se for o caso, mas é uma multimídia, como vocês podem ver, bem simples, todo acabamento aqui em black piano. Eu acredito que a receita aqui não é usar o carro para passeio não, é um carro para corrida, então não focaram muito na multimídia. A parte do ar-condicionado aqui ele é digital, 2 zonas, uma temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado. Também onde você vai direcionar esse fluxo, a utilização do ar aqui vindo do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aquecedor do vidro traseiro. Temos também o botão Start Stop com a inscrição GR, e aqui o diferencial. Aqui nós só temos o console. Na versão topo de linha você teria um recarregamento por indução aqui. Todo o detalhe aqui em vermelho, como vocês podem ver. Nós temos aqui o freio de estacionamento que é manual, ajuda em drift de certa forma, e a inscrição aqui ó, 010 de 99 unidades aqui para o Brasil. Então nós temos a opção aqui de Drive Mode, que você consegue estar colocando para frente aqui, ele já vai mudando, ó, Sport, Normal e Eco. Então a esportiva ela aparece o conta-giros mais lá em cima, como vocês podem ver, realmente para utilizar o carro de uma forma mais esportiva. Parte aqui com a manopla de câmbio, que são 6 velocidades, e a inscrição GR. E aqui nós temos a parte da tração integral do veículo, que você consegue estar utilizando. Se colocar aqui o lado da frente, ele vai mudando, ó, 60/40, se eu colocar aqui 30/70, ou que é mais agressivo, você vai utilizar aí da forma que você deseja no carro, da forma que você está acostumado a utilizar para trazer mais esportividade. 2 porta-copos, e como eu falei aqui, só esse detalhe aqui, não tem descansa-braço, não tem nada disso, é um carro utilizado de forma esportiva. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, ele é revestido aqui em Ultra Suede, segundo a Toyota do Brasil, com Brinalb. E aqui nós temos o revestimento em couro com a linha aparente, essa parte lateral para trazer mais conforto, e esse tecido é para que você fique mais ali
preso no banco por conta das curvas mais agressivas. Realmente você vai ficar muito mais seguro. A inscrição GR e também a parte com a regulagem de altura do cinto de segurança. Alças no teto, o quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa, acende a iluminação aqui em LED no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você consegue estar ligando e desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Nós temos aqui todo o acabamento aqui do painel bem macio ao toque e também um detalhe com alto-falante ali, a saída do ar-condicionado com esse detalhe cinza, porta-luvas que ele desce bem devagar e tem um bom espaço para você estar utilizando. Retrovisor não é do tipo fotocromático, é um carro desenvolvido para as pistas, então eles focaram nessa parte. E o detalhe aqui como iluminação em LED. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe da porta. Nós temos todos os comandos iluminados, todos eles têm o detalhe aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas e não conta com rebatimento elétrico, apenas a regulagem elétrica tanto do lado esquerdo e direito. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, parte do painel. Nós temos ajuste do farol, né? Conforme você vai utilizando o carro, você consegue colocar a parte aqui para cima ou para baixo. A parte do sistema Toyota Safety Sense que você consegue estar acionando a parte do farol alto e baixo comutativo, e aqui você muda a opção do odo aqui, do odômetro total, trip A, trip B. E aqui nós temos o IMT, punta taco automático. Isso favorece para você utilizar o carro aí também de uma forma mais agressiva. O volante aqui ele é mais curtinho, como vocês podem ver, inscrição GR com essa parte forjada aqui com detalhe em aço e também todo o revestimento em couro com uma linha aparente. Volante multifuncional, nós temos aqui comando de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth e também o detalhe aqui que você consegue estar utilizando no computador de bordo aqui do carro, que eu estou mostrando os detalhes aqui para vocês. Já aqui do outro lado, os comandos aqui de música ou de rádio que você consegue estar operando também. E aqui nós temos a parte que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Uma direção eletroassistida com ajuste de altura e também ajuste de profundidade. E no Toyota Safety Sense aqui nós temos computador de bordo adaptativo, é o ACC. Você consegue colocar a velocidade que você deseja no veículo e vamos supor que o carro à sua frente reduziu a velocidade e você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, favorece de certa forma. Também a mudança de faixa involuntária que nós temos aqui para poder estar utilizando também no veículo. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai dar um alerta sonoro e também visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem e fazer certas correções também. E também um ajuste aqui que nós temos do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas, também veículos e motocicletas. Vamos supor que numa situação de risco eminente você não percebeu, o carro vai dar um alerta sonoro e também visual, e aí ele vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha um acidente ou algo do tipo. Então realmente favorece essa utilização. Aqui nós temos o painel que é de 12 polegadas, como eu falei anteriormente, e aí nós temos os modos de condução. Aqui está na Sport, aí já aparece o conta-giros ali em cima. A parte aqui com a média de quilometragem que você consegue no veículo. E aqui colocando para baixo, ó, nós temos um modo normal, ele já vai mudar o conta-giros ali e o velocímetro ao centro. E colocando no modo Eco aqui, pouco vai se mudar, vai apenas aparecer a opção verde aqui. Nós temos o indicador aqui também do resfriamento do motor, o mostrador do tanque de combustível que é de 50 litros e aqui a parte informativa do veículo. E aí você consegue estar fazendo as utilizações caso você deseje, para poder estar fazendo a utilização do computador de bordo, as flechinhas aqui, ó. Aí você vai utilizando e as configurações gerais já aparece aqui ao centro, como vocês podem ver. Então você vai fazendo toda essa utilização, trip A, trip B, a parte com a média instantânea do veículo que você tem, média de consumo também fica bem aqui ao lado para você utilizar o carro aí, temperatura exterior e também relógio. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do GR Corolla 2024 versão hatch. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal